O tema dessa manhã é o que nos traz esperança. O que nos dá esperança. Eu tenho que ficar de olho nesse tema, porque é um tema bom. E talvez você nem saiba o significado dessa palavra, esperança. Talvez você tenha depositado a sua esperança no seu trabalho. Talvez você tenha depositado a sua esperança na sua família, até mesmo no pastor, até mesmo no curso que você fez na faculdade. E talvez você não tenha ainda aprendido o verdadeiro significado da verdadeira esperança que um homem precisa ter. Há pouco tempo nós tínhamos esperança de ter o quê? Um governo melhor. Há pouco tempo atrás. Mas esse governo fracassou. Pouco tempo nós tínhamos esperanças de ter uma sociedade melhor, uma maneira melhor de se viver. Mas a gente vê que não acontece. E o que é que tem, onde você tem depositado a sua esperança? O que significa a palavra esperança para você? É uma confusão dessa palavra. E a maioria que essas pessoas fazem dessa palavra é que elas confundem esperança por esperar. E quando nós falamos esperar, quer dizer que nós vamos ficar sentado, quietinho, e não vamos fazer nada, e vamos aguardar as coisas acontecer. Esperar. Ou alguém vai fazer isso aqui, acontecer alguma coisa por nós. Vamos colocar essa palavra esperança para funcionar. Quem tem aqui esperança de receber o seu salário no final do mês? Quem tem, levanta a mão. Mas deixa eu falar para você, não vai trabalhar não para ver se você vai receber. Não vai lá no seu serviço não para ver se você vai receber seu salário. É pelo contrário. Você pode ser mandado embora. Mas tem esperança de receber. Você sabe, existe uma pessoa que definiu muito bem isso. Ele chama Paulo Freire. Ele é um filósofo, um educador, e ele achou um significado bem colocado para quê? Para essa palavra. Mais na frente, tem uma outra pessoa que é o Mário Sérgio Cortella, também ele veio seguindo essa mesma linha de pensamento e desenvolveu o quê? Uma nova maneira de quê? De interpretar o quê? Essas palavrinhas tão difíceis que às vezes é interpretada, pelo nosso dicionário formal, e essas palavras às vezes saem sem sentido, elas se perdem muito. E quando nós olhamos para essa palavra, o que ele fez? Ele separou a palavra espera, que vem do verbo esperar, e colocou a palavra separada esperança, que vem do verbo esperançar, que tem um significado totalmente diferente um do outro. E muitas pessoas, como os tessalonicenses, eles interpretaram muito mal essa palavra. Que quando foi pregado o evangelho para eles, eles ficavam o quê? Esperando, e explorando das viúvas.
Eles achavam que porque eles haviam crido no Evangelho, eles não precisariam fazer mais nada. Talvez, meus irmãos, nós, a igreja, esteja alimentando uma ideia errada de se ter esperança. Muitas pessoas hoje em dia, elas querem receber as coisas, mas não querem fazer nada. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele faz uma colocação muito bem detalhada, e ele chama aquelas pessoas de um biruta espiritual. Eu gostaria de compartilhar essa ideia com vocês em Efésios, no capítulo 4, que ele fala que aquelas pessoas que precisam ouvir os seus mestres, e a igreja foi colocado professores, mestres, pastores, para quê? Vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do seu corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O que é um biruta? O que é uma biruta? É aquele aparelhinho que às vezes a gente vê nos aeroportos, um saco, uma coisa até esquisita, né? Mas ela enche de vento, ela vira para cá, ela fica assim, ó. E às vezes tem pessoas que é um biruta espiritual, ele não sabe onde quer chegar. Ele está na igreja, mas não sabe aonde quer chegar. O vento soprou de um lado, ele soprou do outro lado, ele... E o Paulo, ele faz essa boa colocação aqui para nós, e ele passa a explicar com detalhes o que é que nos dá esperança. E eu gostaria que você meditasse bem, o que tem te dado esperança? O que tem te trago a verdadeira esperança? Eu gostaria de compartilhar com vocês 1 Coríntios capítulo 15, e nós vamos, através dessa passagem aqui, nós vamos falar daquela mensagem que você ouviu e do propósito do Evangelho, porque nas redes sociais, nas televisões, você não vai ter uma mensagem com tanto poder, que vai fazer a diferença na sua vida, que é o Evangelho de Jesus Cristo, e que precisa ser pregado, e que precisa ser entendido, e que precisa ser vivido. Agora o Paulo, ele vai citar em alguns detalhes aqui para nós, que vai nos mostrar a verdadeira esperança e certeza da nossa verdadeira esperança, ok? Então, 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 1 a 3, nós sabemos o contexto da igreja de Coríntios, uma igreja problemática, uma igreja que estava com dificuldades de entender o propósito do Evangelho,
uma igreja que era situada num porto, onde tinha vários comerciantes, onde naquela cidade também se fazia adorações pagãs, e aquelas pessoas foram convertidas à igreja. E quando chegou à igreja, eles trouxeram como bagagem tudo aquilo que eles haviam aprendido. E quando eles depararam com um apóstolo Paulo, o Paulo começa a mostrar para eles o caminho em que eles deveriam seguir. E quando chega aqui na carta, no capítulo 15, o Paulo faz uma lembrança do que ele havia ensinado, para que as pessoas voltassem para que o verdadeiro evangelho que ele havia pregado. Eu convido a você e a mim a voltar para o verdadeiro evangelho. Nós estamos na igreja por causa de Jesus Cristo, é por causa do que Deus fez por cada um de nós. E aqui no capítulo 15, versículos de 1 a 3, ele fala assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e na qual ainda perseverais. Por ele também sois vós salvo, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei, que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou aos terceiros dias, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém, alguns já dormem. O Evangelho, que às vezes algumas pessoas acham bonito, é a mensagem de Jesus Cristo. As histórias, o que é mais? Os milagres. Mas não é para só por aí não. O Evangelho aqui que Paulo pregou, o Evangelho que Jesus deixou para nós, nos leva, eu e você, a acreditar na veracidade do Evangelho. E quando nós acreditamos, aí sim, nós vamos ter a nossa verdadeira esperança. Porque a verdadeira esperança, ela está justamente aonde? Na vida eterna com Cristo Jesus. Amém, igreja? Mas você sabe o que acontece? As pessoas às vezes, elas só acreditam naquilo que vê. Nós temos o biruta espiritual. O biruta espiritual, ele não sabe onde ele vai chegar. Ele não sabe onde que ele vai chegar. Ele não sabe por que ele está na igreja, porque ele creu no Evangelho de Jesus Cristo. Mas você sabe, nós não podemos ser um biruta espiritual. Nós precisamos ter certeza da nossa salvação. Um dos ensinamentos básicos, quando eu estava fazendo filosofia de qualidade, quando eu estava trabalhando na Fiat Automóveis, era justamente saber o que eu queria alcançar. Saber e como alcançar os meus objetivos. E o cristão, ele precisa saber onde que ele precisa depositar a sua verdadeira esperança, porque esse mundo aqui vai acabar. Talvez você tenha um carro, mas daqui a pouco tempo vai ficar velho. Talvez você confia na sua juventude, na sua beleza, depois vai ficar velhinho, barrigudo, né? Cabelo branco, não é mesmo?
Ô, gente, mas você sabe de uma coisa? Essa é a parte que às vezes a igreja pula, a vida eterna. Você está preparado? Nos evangelhos de Jesus, conta-se a história de um homem que ele estava se prosperando na sua fazenda, e porque ele estava dando tantos alimentos, ele diz consigo mesmo: eu vou construir um celeiro gigante, e nesse celeiro gigante eu vou depositar todos os meus bens, e depois eu vou dizer para minha alma: descansa, vou me arregalar. Mas aí depois veio a palavra para ele dizendo: louco, essa noite te pedirei a tua alma, que tens preparado, que tens reservado para mim. Nós achamos bonito essa palavra, mas você está preparado para herdar a vida eterna? O que você tem feito para herdar a vida eterna? E quando nós deparamos com esta passagem aqui, nós vemos que o Paulo Freire, parece que ele estava lendo as cartas de 1 Coríntios. E muitas das pessoas, elas adoram, gostam muito daquela passagem, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que fala assim para nós: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. As pessoas pulam justamente o quê? A essência que está onde? A nossa esperança. Porque a vida, ela não se limita só aqui nesta terra. Irmãos, se você é um cristão que não crê na vida eterna em Cristo Jesus, você precisa rever sua fé. Se você é um cristão que trabalha só para as pessoas ver, ou para fazer bonito para as outras pessoas, você precisa rever a sua fé. Existem duas passagens básicas que nós devemos crer, e que deve ser o quê? A direção da nossa vida e da nossa vida espiritual, na boa notícia do Evangelho. Porque Evangelho quer dizer boa notícia, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o segundo é: ide por todo o mundo, não é mesmo? Pregue o Evangelho, ensine as pessoas a guardar, ensine as pessoas a guardar o que eu vos tenho ensinado. É fazer discípulo para Cristo, não é para nós mesmos, não é para a igreja, mas é ser discípulo de Jesus Cristo. É falar para as pessoas que a respeito da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Talvez você tenha uma dúvida a respeito disso. Leia 1 Coríntios 15. Não deixe de ler os evangelhos, mas leia. Você vai ver como seu corpo vai ser transformado. Você vai ver que, como o nosso irmão leu aqui para nós, eu gostaria de ficar aqui o dia inteiro falando dessa passagem, mas é bom a gente abreviar. No versículo 15, versículo 19, o Paulo, ele, no contexto aqui, ele fala assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens.
Irmãos, você e eu, nós temos a vida eterna. Teve uma vez que eu estava na cidade de Franca, e quando eu cheguei lá, apareceu um biruta espiritual. E esse biruta espiritual, ele virou lá na frente e falou assim: eu tenho 100% de chance e de certeza, as estatísticas afirmam que 100% as pessoas vão morrer. Todo mundo, Mas as escrituras afirmam que 100% de chance, aquelas pessoas que creem no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eles têm a vida eterna. E muitas vezes, as pessoas têm engolido, pessoas que estão na igreja, pessoas que são professores, e às vezes até pastores, não é? Assim, nesse universo todo, prega muita coisa, menos a verdadeira salvação, a essência da salvação. Naquela época, existia sim os fariseus, que criam o quê? Na ressurreição. Mas existia quem? Os saduceus. Eles não acreditavam. E às vezes no mundo religioso, às vezes tem uma pessoa que está lá, vivendo a sua vida de biruta espiritual, que Deus não quer isso. Deus quer que você creia no poder do Evangelho. Deus quer que você creia na essência do Evangelho. Deus quer que você seja um imitador, um cristão. Se nós somos chamados de cristão, é porque nós fazemos a mesma obra que Cristo. Nós obedecemos a Deus como Cristo, não como Adão, mas como Cristo. Se nós somos cristãos, nós amamos as pessoas, nós exercemos a misericórdia. A vida das pessoas, ela mexe com a gente. Nós gostamos de pessoas e gostamos de falar do Evangelho para as pessoas. Então, o apóstolo Paulo, ele ensinou muito bem para o Paulo Freire. E eu tenho certeza que o Paulo veio antes. Ele deve ter copiado alguma coisa. E também o Mário Sérgio Cortella. São pessoas que eu admiro muito. Pessoas que têm palavra certa, numa hora certa, uma visão certa do cristianismo. Apesar de ser, um pensador. Ele coloca as palavras. Então, quando você for falar de esperança, não perca a esperança porque você está sofrendo. Não perca a esperança porque você está passando por uma tribulação. Não fique desanimado por causa disto, porque a palavra de Deus, ela fala que não é para você ficar assim. Pega comigo Romanos capítulo 5. Se a pessoa ela tem uma falsa esperança, se a pessoa ela tem uma falsa expectativa de alguma coisa, ela vai desanimar, ela vai ficar para baixo. Mas se você tem a verdadeira esperança na vida eterna, e você crê nisso, olha aqui para você ver o que vai acontecer. O apóstolo Paulo, ele fala no capítulo 5, assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos nas esperanças da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas riquezas, nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança.
Ora, a esperança não confunde, ou seja, a esperança que nós temos do crente não é uma esperança de pendurado lá no mastro com um pedaço de pano, não, é pelo contrário. Ele fala, ora, a esperança não confunde. Por quê? O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Irmãos, se tudo que eu falei para você hoje não deu para você pegar, acrescente, a vida eterna você tem. E eu gostaria que a gente pegasse um pedacinho de uma parte que nós pulamos em João capítulo 3, no versículo 16. O pessoal ama, mas parece que está tão acostumado de ler esse versículo que pula a esperança. Você sabe, o apóstolo Paulo, ele tinha tanta certeza, tanta convicção, por isso ele trabalhava muito, por isso ele evangelizava, ele não perdia tempo. Depois, se você ler 1 Coríntios capítulo 9, para você ver o quanto esse homem trabalhava, e quanto eu e você, nós temos que trabalhar. Alguns irmãos chegam perto de mim, você precisa desacelerar um pouco. Às vezes chega para a Marlene, você precisa desacelerar um pouco, dá uma freada. Eu sei, eu concordo com isso. Mas você sabe, vocês ainda não imaginam o que nós fazemos aqui e o que nós fizemos quando nós não estamos aqui na igreja. E mesmo assim ainda é pouco, não é o suficiente. Tem determinadas coisas que precisam de oração, que precisam de ter consagração, que precisa ser feito com amor. Então, olha, siga o exemplo de Paulo, siga o exemplo de Cristo, ok? Então, olha, 1 João 3,16, ele fala assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu creio na vida eterna, amém? E você crê na vida eterna? Você crê? Amém, igreja? Talvez se você tem uma dúvida, você precisa rever o seu cristianismo. Talvez pulou alguma coisa, mas eu creio na vida eterna. Deixa eu falar uma coisa rapidinho com vocês. Tem uma vez que eu estava com meu filho. Desculpa, eu tenho que falar, mas é verdade, é um testemunho. E quando nós estávamos naquele momento de desafio, eu tinha certeza da vida eterna. Amém? E quando eu olhei para o meu filho, eu vi nele que ele tinha certeza da vida eterna. Amém? Irmãos, isso tudo aqui é passageiro. Depois você lê lá a carta de Pedro, capítulo 3, você vai ver que isso tudo é passageiro, rápido. Então, creia na vida eterna. Se você é um discípulo de Jesus Cristo, você precisa meditar na essência do Evangelho, que é: Cristo morreu pelos nossos pecados, não se esqueça. Segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nós somos justificados, justamente por quê? Por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Seus pecados, os nossos pecados,
foram justificados. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, e que cada um de vocês possam ser imitadores de Deus, e andar na luz como filhos amados. Amém?